Dou-vos as boas-vindas ao Discurso Direto, uma iniciativa do Novo e do Jornal Económico, que é publicado na edição impressa do Novo e transmitida pela JE-TV, através do site e das redes sociais do Novo e do JE. Temos connosco o Presidente de Cabo Verde, José Maria das Neves, que recentemente cumpriu um ano de mandato. Nesta entrevista falaremos sobre Cabo Verde, claro, e a forma como são abordados os desafios que se colocam ao desenvolvimento do país, mas também sobre a situação em África. Presidente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui connosco. Comecemos pelo quadro geral. Esteve agora na Cimeira da União Africana. Que perspectiva existe para a criação do verdadeiro mercado único, que é um objetivo que ainda está a ser prosseguido? As perspectivas são boas. Desde logo há uma forte vontade de construir o mercado comum. 47 países já depositaram os documentos de ratificação do tratado e agora, na Cimeira, foram aprovados mais dois instrumentos importantes: o protocolo sobre investimentos e o protocolo sobre a concorrência, estando já em negociações mais protocolos relacionados, por exemplo, com o comércio digital e com a participação de jovens e mulheres no mercado comum africano. Há vontade, já há medidas jurídicas que estão em curso, já há países a tomarem providências no sentido de realização dos objetivos do mercado comum, mas também e sobretudo há estratégias em outros domínios, como o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, das pescas e do comércio intracontinental. Portanto, acho que as coisas desta vez vão funcionar porque há vontade política, há determinação para a sua realização plena. Quais são ainda os entraves que se colocam à criação do mercado? O que é que tem emperrado este desenvolvimento? Bom, há o problema das infraestruturas, há o problema dos transportes e há o problema logístico. Os transportes ainda em África, tanto aéreos como marítimos, têm muitos constrangimentos. E há que se garantir também a competitividade dos produtos africanos. Portanto, aqui o desafio é não só de desenvolver as indústrias, desenvolver a agricultura, desenvolver a pecuária, e também criar um quadro de regulação para se garantir a qualidade dos produtos, como também fazer-se um esforço em termos de produtividade para melhorar a competitividade dos produtos africanos, de tal ordem que o comércio intra-africano seja muito mais vantajoso que o comércio entre a África e outras partes do mundo. Tem alguma perspectiva sobre quando é que se podem concretizar as bases? Quando é que eu penso que dentro de 5, 10 anos teremos já a funcionar em pleno a zona do comércio livre continental africano. Ambicioso. Acho que há vontade e há uma forte energia positiva que está a empurrar esse processo para frente. Sobretudo também porque a África já tomou consciência, agora com a guerra na Ucrânia, que se não acelerar o passo poderá continuar à margem da geopolítica mundial e não ser um ator político e económico relevante. Então, penso que essa consciência poderá funcionar como um fermento para esta grande novidade que é pôr de pé a zona de comércio livre continental africana. Eu lhe perguntar exatamente isso. Nós tivemos uma crise com a pandemia, temos agora outra crise por causa das consequências da guerra na Ucrânia e, como disse, o papel da África, no seu conjunto, como um agente internacional, acaba por ser menorizado, dadas as dificuldades porque passa
para responder a estas duas crises, ainda por cima seguidas. Isto juntam as crises normais, naturais, que alguns países têm no seu desenvolvimento. O que eu lhe perguntava era, é possível haver uma abordagem conjunta, o tal, já há consciência de que a África tem que funcionar como um bloco, deve funcionar como um bloco, para responder a estas crises? A consciência existe. E essas duas crises podem funcionar como grandes oportunidades para acelerarmos o processo de transformação do continente africano. A pandemia e há perspectiva de surgimento de novas pandemias. A África tem de desenvolver o seu sistema sanitário e tem de desenvolver a sua indústria farmacêutica. Tem talentos, tem capacidades, tem recursos para ter um sistema sanitário mais desenvolvido, muito mais sofisticado e ter uma indústria farmacêutica que lhe permita posicionar-se como um produtor competitivo de medicamentos e de vacinas. Portanto, a África tem de acelerar o passo neste sentido. Mas também a crise alimentar, e com todas as potencialidades que a África tem terras arráveis, tem tecnologias, pode aproveitar toda a mão de obra disponível no continente para desenvolver e modernizar a sua agroindústria e poder ser autossuficiente em termos de produção alimentar, em termos de produção de proteínas animais. Portanto, são oportunidades importantes para a África tomar consciência e acelerar o passo. Há instrumentos, por exemplo, a Agenda 2063, que é extremamente ambicioso, que aponta os caminhos e, basicamente, os objetivos, as soluções estão lá. O importante agora é garantir a capacidade de implementação de tudo isto. É por isso que, para além dessas medidas mais económicas e outras medidas político-institucionais devem ser tomadas, é fundamental a reforma do sistema da União Africana para se garantir uma governança multinível e em que haja uma clara divisão do trabalho entre a União Africana, as organizações sub-regionais e os Estados, para não haver sobreposições, desperdícios de energia e haver mais sofisticação no processo decisório, mais eficiência na execução e muito mais eficácia nos resultados. Defendeu essa reforma agora, na última cimeira. Qual foi a reação? Qual foi a receptividade dos seus pares? Muitas vezes o debate a nível da União Africana ainda é um debate complexo. São mais de 50 realidades diferentes com os seus problemas internos. Mas quando nós chamamos a atenção para essas questões, é irmos acendendo as luzes, não deixar que as luzes se apaguem e insistir na necessidade de aclararmos as coisas e podermos acelerar o passo. Já há muita gente consciente desta necessidade e temos de ter o momento propício para a construção de consensos e a realização dessas mudanças. Falámos sobre a pandemia e sobre os reflexos da guerra na Ucrânia. Cabo Verde não ficou, obviamente, imune a estas crises. Como analisa o impacto destas crises e a resposta que tem sido dada? Disse que no caso da Cimeira nós vemos realidades muito distintas, e há realidades imensamente distintas entre tanto países, como é natural. No caso de Cabo Verde, quando olhamos para a resposta à crise,
e com as particularidades de Cabo Verde. Como é que foi dada essa resposta? Como é que está a ser a emergência do país nesta crise? Cabo Verde, globalmente, deu um bom combate à pandemia. Não houve relativamente um grande número de mortes. O sistema sanitário respondeu, o que mostra também que, desde a independência, fomos fazendo fortes investimentos no desenvolvimento do nosso Sistema Nacional de Saúde, nos programas de vacinação. Aliás, no horizonte de 2015, nós cumprimos no essencial os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e também conseguimos rapidamente estabelecer as parcerias com os países mais desenvolvidos, no sentido de obtermos os reagentes, as vacinas e podermos funcionar normalmente, dando um bom combate à pandemia. Nesta área, as políticas públicas rapidamente se difundiram e nós fomos seguindo os países mais avançados que estavam na linha de ponta da luta contra a pandemia. E também medidas socioeconómicas de apoio às empresas, às famílias mais vulneráveis foram tomadas. É claro que haverá sempre espaço para se fazer mais, mas globalmente Cabo Verde deu um bom combate à pandemia, apesar da enorme devastação económica, social e emocional que esta pandemia trouxe a uma pequena sociedade, como é o caso da sociedade cabo-verdiana. A questão da dependência do turismo, ou a importância relativa que o turismo tem na economia, acabou por pesar nestes 2 anos. Enormemente. Houve uma recessão de cerca de 15%. Portanto, a retração económica foi muito forte e estamos agora num processo de recuperação, mas com muitas perdas ainda, aumento com outros problemas. Do desemprego, da pobreza, das desigualdades, a inflação, a dívida pública. Portanto, esses fenómenos são fenómenos que acabam por prejudicar grandemente o processo de reconstrução. Felizmente, não temos estagflação. Temos inflação, sim, que é uma inflação importada, nós importamos quase tudo, mas também temos crescimento, o que é importante para uma economia como a nossa, porque o turismo retomou-se rapidamente e estamos a crescer bem neste momento. Deixa-me voltar um bocadinho atrás para falar outra vez de política internacional. Vendo de fora, por vezes temos a sensação que o Presidente tem uma ação mais voltada para a África, enquanto o Governo acaba por ter uma ação mais voltada para a Europa. É assim, há essa divergência de posições ou acabam por ser posições complementares? Não são ações complementares. Eu mesmo já estive em Bruxelas, nas jornadas de desenvolvimento. Também já fiz a visita de Estado a Portugal e agora, proximamente, estarei a fazer uma visita de Estado a Luxemburgo e uma visita de trabalho à Holanda. Portanto, nos dois tabuleiros, Estados Unidos, onde também já estive presente nas Nações Unidas e com as comunidades, e já estive na Europa, já estive no continente africano e portanto, em todos esses tabuleiros estamos a fazer o que deve ser feito. É claro que em estreita articulação com o governo, que é quem define e executa a política externa do país. Vê para Cabo Verde um papel importante nessa triangulação África, Atlântico Norte e Europa? Há aí um papel a desempenhar. Cabo Verde tem essa vocação. E Cabo Verde... É onde amarra os cabos submarinos que ligam tudo claro, isto.
Portanto, e Cabo Verde é um país ponte. E este é o alicerce para a construção do futuro de Cabo Verde. E é nesta linha que temos de continuar a trabalhar. A ideia de Cabo Verde ser um espaço de diálogo, de cooperação para o desenvolvimento. Aliás, Cabo Verde defende convictamente, desde o início, o direito internacional, a integração territorial, a integridade territorial dos Estados, defende a cooperação com todos os países que queiram cooperar com Cabo Verde para o seu desenvolvimento e defende o multilateralismo, o direito internacional e a busca de soluções negociadas para os conflitos, para que possamos ter paz e possamos ter desenvolvimento e dignidade da pessoa humana. E é nessa linha que Cabo Verde deve continuar a privilegiar o seu relacionamento com o mundo, ser um país útil na arena internacional e poder contribuir para que o Atlântico, Norte e Sul, seja um corredor de paz e de cooperação para o desenvolvimento. Eu pergunto-lhe que papel pode ter a CPLP neste quadro que me deu, nesta triangulação e nesta representatividade de unir diversos pontos, principalmente no corredor atlântico. A CPLP tem um grande potencial estratégico, precisamente porque integra países que estão em vários espaços geopolíticos. Temos o Brasil na América do Sul, temos Timor na ASEAN, não é? Temos Guiné-Bissau e Guiné Equatorial na África Central, temos Angola e Moçambique na África Austral e temos Cabo Verde e Guiné-Bissau na África Ocidental. Então, e depois temos vários países do mundo que estão a querer integrar-se enquanto observadores no espaço da CPLP. E CPLP pode ter esse papel global, estrategicamente muito importante. Então, temos que revalorizar a CPLP enquanto comunidade e reforçar os laços através de mais mobilidade de pessoas e reforçar as relações económico-empresariais, as trocas, ter a possibilidade de criar um mercado comum que poderá ir se evoluindo por diferentes fases e podermos assumir um protagonismo político e económico mais forte na arena internacional. Vendo de fora, muitas vezes dá a sensação que estamos mais perto desse objetivo se olharmos para uma relação África-Portugal, do que uma relação que inclua o Brasil pela sua dimensão e questões próprias, pela forma como olha ao mundo, muito mais virada para a América do Norte, ou Timor, que tem outros problemas. Quando queremos criar mecanismos ou criar a oportunidade de um mercado único, por exemplo, como é que evolui esta relação? O que é que podemos esperar dela? Lá está, como acontece na União Africana, os países têm realidades diferentes, muito diferentes entre si. O mundo está a mudar muito. Portanto, esta guerra na Ucrânia está a mexer com as placas tectónicas da ordem mundial. Há informação, uma nova ordem mundial. E haverá, com certeza, necessidade do reforço de cooperação entre os países. O crescimento do populismo político, não é? E do nacionalismo económico. Sim. Com os fenómenos que estão a acontecer agora, um pouco
o processo até da desglobalização, é importante que os países da CPLP, tendo isto em conta, criem espaços para o reforço da cooperação nos mais diferentes domínios. Veja-se, por exemplo, que com esta pandemia houvesse uma outra orientação do Brasil, que tem enormes potencialidades no domínio do ensino superior, da ciência e da inovação, tem uma enorme capacidade instalada, poderia desempenhar um papel extremamente importante através dos diferentes países da CPLP e nas diferentes regiões do mundo. O Brasil precisa da CPLP muito mais do que nós imaginamos para o seu futuro, e mesmo por razões políticas na arena internacional. Por exemplo, uma eventual candidatura do Brasil a membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas deveria contar com um forte impulso da CPLP, não só, portanto, por razões económicas, mas também por razões geopolíticas. O Brasil precisa desta comunidade. E cada um dos nossos países precisa do outro, não é? Como de pão para a boca, para consolidarmos as nossas relações neste mundo que está cada vez mais caótico, mais indefinido, e não é? E com muitas improbabilidades. E o reforço das nossas relações poderá ajudar a criar condições para fazermos face às enormes ameaças que o mundo atravessa neste momento. E que papel é que pode ter Portugal nesse quadro? Do seu posto de observação privilegiado? Portugal terá sempre um papel importante, porque tendo em conta a sua presença aqui na Europa, não é? E também tendo em conta a forma como Portugal se posiciona no mundo. Portugal é um pequeno país, mas se repararmos, nos últimos anos, Portugal tem colocado pedras em instituições internacionais e tem desempenhado um papel muito importante. Por exemplo, a presença de Durão Barroso na Comissão Europeia, agora António Guterres nas Nações Unidas, António Vitorino na Organização Internacional das Migrações, para além de outros postos importantes. Isso o que é que significa? Significa que há uma melhor interlocução entre os outros países da CPLP e esses organismos, pelo facto de discutirmos as questões mundiais e os desafios que se colocam a cada um dos nossos Estados em português. Isto é importante, e em português e com um interconhecimento das realidades sociopolíticas de cada um. Mas também há, pelo facto de Portugal estar mais avançado do ponto de vista técnico, normativo, por estar na Europa, não é? Onde a integração está muito mais desenvolvida, onde há efetivamente uma dinâmica de governança multinível, pode apoiar os diferentes países nos seus processos de integração nos seus espaços geopolíticos. Portanto, aqui há enormes ganhos, para além do trabalho que podemos fazer em conjunto para reforçar as relações económico-empresariais. Veja-se que Portugal, em relação à mobilidade de pessoas, está a desempenhar um papel extremamente importante relativamente, por exemplo, à problemática das migrações, e há outros aspectos em que Portugal poderá ajudar no ensino superior, na ciência, na inovação, etc. Presidente, muito obrigado. Nós vamos só fazer aqui um pequeno intervalo. Voltamos já a seguir. Estamos de volta à nossa entrevista com o Presidente de Cabo Verde, José Maria das Neves. Presidente, cumpriu em novembro o seu primeiro ano de mandato no cargo e eu pergunto que balanço faz deste ano. Foi um ano de condições excepcionais, tendo em conta os desafios que o país atravessa.
Que balanço Acho que faz? foi um ano de aprendizagem. Já tinha, enquanto primeiro-ministro, trabalhado com 3 presidentes da República, e o facto também de ter sido primeiro-ministro durante 3 mandatos permitiu-me conhecer por dentro o funcionamento do sistema de governo em Cabo Verde, que é um sistema semipresidencialista e é muito complexo e difícil gerir as diferentes sensibilidades. Portanto, as fronteiras muitas vezes são muito ténues. Sim. De todo modo, Cabo Verde, desde a independência, apostou nas suas instituições. As instituições funcionam, os alicerces do Estado de Direito Democrático estão sólidos, de modo que foi um ano, fui aprendendo a ser presidente da República. Como disse, já teve funções governativas durante 3 mandatos. Que país encontrou agora, relativamente ao que deixou quando deixou de ser primeiro-ministro? Eu encontrei um país que cresceu, que continua a crescer, mais moderno em alguns domínios da vida económica e um país que tem diante de si enormes oportunidades para se transformar num país moderno, competitivo, próspero, justo e inclusivo e, sobretudo, com mais oportunidades para todos os seus filhos. Que oportunidades identifica quando olhamos para Cabo Verde e a tal posição relevante que tem geoestratégica no mundo, mas depois tem potencialidades como a energia, o mar, de que falamos muito, mas depois a concretização às vezes fica um bocadinho aquém das palavras. Nesses quase 50 anos da nossa independência, fizemos relativamente bem o que tínhamos que fazer. Só que agora temos de dar o salto, não podemos continuar a fazer as mesmas coisas. É momento de Cabo Verde transformar-se efetivamente do ponto de vista estrutural, acelerar o passo e sofisticar muito mais o seu processo decisório, não é? E poder crescer, refiro-me a um crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável, mais rapidamente para poder enfrentar os desafios que se colocam neste momento. Mas as oportunidades são enormes e este é o momento de Cabo Verde. As tecnologias informacionais, a transição digital. Cabo Verde pode transformar-se num Cyber Island. Há toda a questão da transição energética. Temos que acelerar o passo e ir muito mais depressa. Temos possibilidades de produzir mais de 400% das nossas necessidades, não é? Podemos produzir e exportar energia limpa na nossa região e criarmos também oportunidades de emprego e de construção de um futuro muito melhor para todos os cabo-verdianos. Mas também há a economia azul, tudo o que se refere à economia azul. Portanto, aqui, nesses 3 domínios, portanto, nós não temos recursos naturais tradicionais. Mas, felizmente, neste século XXI, Cabo Verde desponta-se como um país com enormes recursos. E mais, com a ideia de que, afinal, não é um pequeno Estado, é um grande Estado oceânico. Temos 800 mil quilómetros quadrados de mar. Ou seja, aquelas ilhas são as ilhas azuis, afinal, do Atlântico. Então, aqui há enormes potencialidades e se acelerarmos o passo, buscarmos os parceiros certos, a enorme disponibilidade que existe hoje no mundo para investir na transição digital, para investir na transição energética, para investir na economia azul,
é o momento de Cabo Verde dar o salto. O que é preciso para dar esse salto? Falamos de investimento, formação. Quais são os motores? O que é preciso para isso acontecer? Precisamos de pensar a mais longo prazo, a médio e longo prazo, construir os consensos que são necessários. E aqui o Presidente da República tem uma enorme responsabilidade. Os consensos que são necessários para além das alternâncias políticas, termos um manual de rumo. E temos que, com os consensos entre os principais atores políticos, entre aqueles que estão em Cabo Verde e a diáspora, que tem um papel enorme no desenvolvimento de Cabo Verde, entre o Estado e a sociedade civil. Podermos, assim, adquirir a caixa de ferramentas para este tempo. E, basicamente, são esses os ingredientes que precisamos para acelerar o passo. Ultrapassar o curto prazismo, não elevar o nível do debate político, que muitas vezes está voltado para as pequenas quesilhas, as pequenas questões do dia a dia, e construir as pontes, os compromissos. Tenho dito como Eclesiastes que há um tempo para tudo. Há um tempo para as disputas e há um tempo para os consensos e os compromissos que são necessários para que Cabo Verde possa dar o salto. Que avaliação é que faz do Governo nesse processo? Têm contribuído para se chegar a isto? Houve estas duas crises que condicionaram muito a atividade. Mas além disso, não focaria apenas no Governo. Eu acho que tem a ver com os atores políticos. O que nós temos em Cabo Verde no campo político, não é? Tem a ver com o relacionamento entre a maioria e a oposição, sim, entre o Parlamento e o Governo, entre o Estado e as autarquias locais, entre o Estado e as empresas, entre o Estado e a sociedade. Eu, por exemplo, acho que devemos desestatizar um pouco mais a sociedade cabo-verdiana, muito dependente do Estado, não é? São todos os atores. Precisamos mudar o relacionamento entre todos os atores políticos. O Governo tem enormes responsabilidades para governar, mas eu acho que o futuro de Cabo Verde passa pelo empoderamento da sociedade e dos cidadãos. Uma maior autonomia da sociedade civil, mais força à cidadania, porque não são os governos que escolhem as sociedades, são as sociedades que escolhem os governos. Então, os governos muitas vezes refletem o estádio de desenvolvimento e o estado anímico das pessoas. Então, temos que investir nas pessoas, aumentar o capital social, melhorar o vigor intelectual da sociedade cabo-verdiana, reforçar os mecanismos do funcionamento da economia de mercado e ter aqui os ingredientes para acelerar o ritmo de desenvolvimento e de transformação de Cabo Verde. O regime de partido único em Cabo Verde foi diferente de todos os outros. Porquê? Porque tínhamos uma sociedade que foi exigindo e foi impondo algum ritmo à governação, mesmo no tempo do partido único. E isto é importante. Portanto, onde é que temos que investir? É na sociedade, na cidadania, não é? Portanto, no aumento do espírito cívico, na melhoria do vigor intelectual, na autonomia da sociedade em relação ao Estado, não é? E termos
um Estado, um país, se eu puder se dizer assim, menos estatizado. Processos como o processo de privatizações, ou a criação de instituições como a Bolsa de Valores, esse tipo de ferramentas vão ajudar a esse desígnio? Ajudam a que haja outros agentes que não são políticos? Em parte. Eu não vejo a questão apenas entre Estado E e privados, mercados. Estado e empresas públicas e empresas privadas. Privadas, sim. Não. Eu vejo que lá onde o Estado pode, e nós temos uma pequena economia, sem muitos modelos pré-concebidos. Lá onde o Estado pode fazer melhor num país como Cabo Verde, que seja o Estado a fazer. Muitas vezes o Estado pode privatizar a gestão. Sim. E aqui garantir mais eficiência e garantir muito mais eficácia nos resultados. Portanto, isto depende da estratégia e dos consensos que forem sendo construídos. É claro que há espaços onde a privatização pode levar a muito melhor desenvolvimento e a aceleração do ritmo de crescimento da nossa economia. Há outros domínios estratégicos, onde num país como Cabo Verde, que tendencialmente gera monopólios, o Estado também pode ter um papel importante. Portanto, não é o Estado contra o mercado, não é o Estado contra o privado, mas é a ideia de que podemos construir uma economia social de mercado onde o privado pode ter um papel muito importante, desde que o privado, com o entendimento do Estado, também contribua para a realização do bem comum. Referiu as diferentes sensibilidades e o papel que tem que ter como Presidente da República. E eu perguntava-lhe como é que tem sido o relacionamento com o Governo, tendo em conta que são de diferente origem política. Eu costumo dizer que o Presidente não tem maioria política. O Presidente é de todos. Passado o momento eleitoral, o Presidente deve assumir-se como o Presidente de todos os partidos, de todas as sensibilidades políticas e sociais. E deve efetivamente desempenhar o seu papel de árbitro e moderador do sistema político. É isso que eu tenho tentado ser. Ser um pouco o espírito e a alma da nação cabo-verdiana. Tentar expressar os sentimentos e as aspirações dos cabo-verdianos. Tentar unir, tentar cuidar, tentar proteger. E é isso que eu tenho tentado fazer. E não há espaço para desentendimentos entre o Governo e o Presidente da República. É claro que nós estamos num espaço político com as suas dinâmicas próprias. Ainda não há um grau suficiente de confiança entre os diferentes atores políticos. Sim. Ainda não há também uma autoconsciência sobre os limites de cada um. Exato. No exercício das funções políticas. Ainda há conflitos, há áreas de confusão, há problemas, mas globalmente está a funcionar bem as relações, né? A coabitação vai bem e vamos procurando melhorar lá onde é necessário introduzir melhorias para o bem do país. A minha lógica e a minha forma de estar é de considerar que a política e o exercício de funções públicas são espaços de aprendizagem. E então, à medida que as coisas vão acontecendo, vou apreendendo o comportamento dos diferentes atores, dadas as circunstâncias, como é que os atores se comportam. E a partir daí, ir adequando o meu papel enquanto Presidente da República numa perspectiva
inteligente e pragmática. Para terminarmos, Presidente, e olhando para o resto do mandato, que objetivos é que traçou para os próximos anos? Bom, eu tenho a ideia de o país conseguir mais consensos, mais entendimentos, mais confiança mútua entre os diferentes atores políticos e sobretudo, mais civilidade no exercício da política, mais elevação, mais elegância. Esse é um ponto crucial. O outro ponto importante é uma maior participação da diáspora. Nós somos um Estado transnacional. Temos de aproveitar a enorme riqueza, as enormes potencialidades que temos no mundo. Afinal, nós não somos um pequeno país. Somos um Estado desterritorializado, não é? Estamos em vários territórios ao mesmo tempo. Somos um país de transmigrantes e somos um Estado transnacional. E temos enormes capacidades académicas, empresariais, culturais, desportivas, espalhadas por todos os cantos do mundo. E é preciso pôr toda esta riqueza ao serviço desta nação global cabo-verdiana. Esta é o segundo pilar da minha presidência. O terceiro pilar tem a ver com a inserção ativa de Cabo Verde no mundo. Aqui é importante considerarmos o papel que Cabo Verde pode desempenhar em África e enquanto país ponte com a Europa e com as Américas. E aqui pretendo desempenhar um papel importante a nível do continente africano e a nível das relações de Cabo Verde com o mundo. E pretendo que Cabo Verde seja cada vez mais conhecido como um país útil na arena internacional e para isso, um espaço de diálogo, de paz, de inovação. Um país que pode dar um contributo inteligente para o mundo. Essa são os pilares da minha atuação. E é nessa linha que eu tenho trabalhado e vou continuar a trabalhar para termos cidadãos mais empoderados, uma sociedade com mais vigor intelectual, um empresariado muito mais forte e um país muito mais dinâmico, mais sofisticado, com mais capacidade de criar e de fazer. Presidente, muito obrigado. Obrigado. Agradeço também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo, agora de 25 de fevereiro, e continuará disponível em novo.pt e em jornaleconómico.pt, onde poderá também, claro, acompanhar as últimas notícias da atualidade. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.